bem-vindos. Hoje a gente vai fundo num dia que, nossa, marcou o Rio de Janeiro. Um dia de caos absoluto. E de violência extrema, né? Resultado daquela operação policial que, infelizmente, bateu um recorde terrível. Exatamente. A operação mais letal da história da cidade. E a gente vai analisar isso com base em relatos, discussões que surgiram ali no calor do momento, sabe? Para pegar um impacto inicial. Isso. A ideia é ir além da notícia do caos, né? Tentar entender as peças desse quebra-cabeças, as motivações, talvez até os cálculos políticos por trás de tudo. Para ter uma ideia, né? Imagina as principais vias da cidade. Avenida Brasil, linha amarela, bloqueadas, de repente, ao mesmo tempo. Terrível. E aí o transporte público vira um caos, gente sem conseguir voltar para casa, ilhada mesmo. Fora escola, universidade, serviço público. Tudo fechando mais cedo. Uma sensação de cidade sitiada, né? Em plena luz do dia. Foi um cenário de guerra, praticamente. Ok, vamos começar a entender essa escalada. A violência cresceu muito rápido, né? As notícias chegavam, assim, num ritmo alucinante, de mortos aumentando. Foi assustador. E o relato do Ronilson Pacheco, que você mencionou, é muito forte nisso. Ele estava lá, no ISER, um dia normal de trabalho. Sim, no Instituto de Estudo da Religião. E, de repente, a prioridade vira outra. Como garantir a segurança dos colegas, tirar a gente de casa, de áreas de risco. Tiveram que pensar em mandar a gente para o centro, para a Zona Sul, até para Niterói, né? Para fugir do confronto ou do caminho para São Gonçalo, que também estava complicado. Exato. Uma ruptura completa da rotina. Do nada, mostra o impacto direto na vida das pessoas. E essa ruptura, como a Isabela Leixo descreveu bem, não foi só num ponto. Foi geral. Pensa na logística. Avenida Brasil, linha amarela, Grajaú-Jacarepaguá, todas fechadas juntas. O efeito cascata é imediato, né? Total. O metrô, que virou a opção mais segura, ficou como? Lotado. Um tumulto em várias estações. E não foi só o trânsito comum. Teve a tática de usar o ônibus como barricada, né? Sim, sequestraram o ônibus para isso, para usar de bloqueio. Inclusive na Lapa, no centro. Uma coisa de louco. E a prefeitura, pelo centro de operações, até notou que o pessoal começou a voltar para casa muito mais cedo. O horário de pico foi antecipado. Pelo medo, claro. E escola fechando, o FRJ, o UF Rural cancelando aula à tarde e à noite. Uma paralisação que afetou milhões de pessoas. Um medo que tomou conta da cidade. Impressionante mesmo. Uma operação em alguns pontos travando uma metrópole inteira. Pois é. E aí, nesse clima de medo, de desordem, que a política entra forte na história. As falas do governador Cláudio Castro, desde o começo, criaram muita controvérsia federal. Algo que a Dani, na análise dela, chamou de, no mínimo, uma imprecisão. Sim, mas aí vem a análise do Ronilson Pacheco, que vai além. Ele não acha que foi só imprecisão. Exato. Para ele, não foi um erro, um deslize. Foi um cálculo político mesmo, intencional. Como assim? Qual seria o cálculo? A hipótese dele é que o governador falou aquilo sabendo que ia gerar desgaste para o governo federal, para tentar tirar algum ganho político da crise, sabe? Entendi. E ele aponta alguma evidência para isso? Ele menciona a rapidez com que as redes bolsonaristas se mobilizaram, subiram um hashtag tipo #Rio estava sozinho, culpando o governo federal na hora. Uma reação muito coordenada, né? Isso sugere uma tentativa de usar a segurança pública como arma política. Mas é uma linha difícil de provar, né? Separar um erro de comunicação, talvez por excesso de confiança, sei lá, de uma estratégia calculada. É difícil, com certeza. Mas o Ronilson argumenta que o contexto todo, essa reação rápida nas redes, aponta mais para a estratégia. Ele até levanta a possibilidade de que o cálculo inicial do Castro deu errado. Como assim deu errado? Talvez ele tenha subestimado a reação do crime organizado, a força da retaliação e o tamanho do caos que isso ia gerar. Aí, quando a coisa ficou feia demais, ele teve que recuar um pouco na narrativa, porque ficou incoerente, né? Entendi. A narrativa de falta de apoio não se sustentava mais diante da escala do problema e das perguntas sobre o planejamento da própria operação estadual. Exato. Mesmo que já existissem reclamações sobre apoio federal antes, isso não tira a responsabilidade do governo do estado por lançar aquela operação específica daquele jeito, a responsabilidade primária do governador. Então a leitura dele é essa. A declaração foi para criar atrito, mas tiveram que dar um passo atrás depois.
E essa ideia do cálculo político ganha mais peso quando a gente olha para a comunicação, ou a falta dela, né? Entre o Estado e o governo federal. A Dani apurou isso e foi confirmado no Planalto e no Ministério da Justiça. Sim, uma informação-chave. O governador Cláudio Castro não fez nenhum pedido formal de apoio federal para essa operação. Nenhum. Nem para a Força Nacional, nem para a Guarda Nacional. E esse é um ponto crucial, porque como a Dani ressaltou, pedir um apoio logístico, sabe? Equipamento, talvez inteligência básica, gente para ajudar a cercar uma área, isso nem precisaria de GLO. GLO, de garantia da lei e da ordem, que é aquele processo mais complexo, com decreto presidencial, forças armadas na rua. Exato. Não precisava disso tudo. Bastava pedir direto para o Ministério da Justiça. Algo bem mais simples, mais rápido. Entendi. Então, não tinha essa barreira burocrática toda, era só pedir e não pediram. E comunicação informal. Um telefonema, um aviso. Olha, vai ter uma operação grande aqui. Segundo essas fontes da Dani, nada. Nenhum aviso formal, nenhum toque informal, nenhuma sinalização do que estava por vir. Nossa, isso é grave. Muito grave. A consequência disso, o governo federal, incluindo o ministro da Justiça na época, o Lewandowski, ficou sabendo da operação pela imprensa, quando o caos já estava instalado, as mortes acontecendo. E o pânico se espalhando. Exato. A conclusão da fonte que falou com a Dani foi direta. O governador se lançou nessa empreitada sozinho porque quis. Isso reforça muito a ideia de ação unilateral, isolada. Se não teve pedido nem aviso, qual a justificativa do lado do governo do Rio? A Letícia trouxe alguma coisa sobre isso, né? Conversando com gente próxima ao governador. Sim. A linha de defesa interna, não oficial, claro, seria tipo, não precisava avisar. Eles alegariam que já tinham pedido ajuda antes e foram ignorados. E também que a Polícia do Rio teria mais know-how, mais expertise para lidar com o tráfico aqui do que as agências federais, tipo MJ, BIM. Exatamente. Essa seria a justificativa ali, nos bastidores. Mas vamos analisar isso com calma, né? Primeiro, o risco. Fazer uma operação desse tamanho sem coordenar com ninguém, na geografia do Rio, que a gente sabe como é, né? Morro colado no asfalto, área densa. É colocar a população civil numa situação de risco absurdo. Exato. É brincar com fogo no lugar que já é um caldeirão efervescente, como foi dito. E, segundo, a responsabilidade. Os problemas de segurança do Rio não são de hoje. São crônicos. Já estavam aí quando o Castro assumiu. Ele era vice do Witzel, né? E foi eleito em 2022. Isso. Então, a decisão de fazer essa operação desse jeito, agora, foi do governo estadual atual. Não dá para fugir disso. E tem o outro lado também, a capacidade do crime organizado. Não se está falando de um grupo pequeno, desorganizado. De jeito nenhum. A capacidade deles de fogo, de dinheiro, de articulação, de inteligência até, é muito conhecida. Todo mundo que trabalha com segurança sabe disso. Não é algo que possa ser subestimado. Nunca. Então, escolher fazer uma ação isolada, sem tentar usar todos os recursos possíveis, incluindo a cooperação federal, é uma decisão estratégica, no mínimo, muito questionável, do ponto de vista da eficácia e, principalmente, da segurança de todo mundo, policiais e população. O que nos leva a outra camada dessa história, que a Letícia levantou, é a questão eleitoral. O Cláudio Castro, do PL, já estava se colocando como pré-candidato ao Senado, né? Sim, o contexto político é importante. Será que essa operação, com toda essa demonstração de força, mesmo que tenha dado muito errado no resultado final, não era para marcar posição? Para reforçar aquela bandeira da segurança pública? Aquela narrativa do tolerância zero, né? Do líder forte que combate o crime sozinho porque supostamente o governo federal não ajuda. Isso. A fonte da Letícia até mencionou que tentaram ligar a operação a uma fala do Lula, aquela sobre traficantes não serem vítimas, para criar um contraste, talvez, se posicionar. É uma hipótese que faz sentido, né? E ela se conecta com o histórico do governador e do partido dele, o PL. Como assim histórico? Historicamente, eles já se mostraram contra várias iniciativas federais de segurança. Teve a PEC da Segurança Pública, por exemplo, que eles resistiram. Uma proposta para reestruturar e financiar melhor a segurança no país todo. Isso.
E, segundo relatos, também houve resistência a outras ideias de integração, de trabalho conjunto, que vieram do Ministério da Justiça em outros momentos. Então, essa falta de pedido de ajuda agora não seria um caso isolado. Seria mais um padrão de relacionamento entre o governo do Rio e o governo federal nessa área. Pelo que as fontes indicam, sim. Esse padrão de não buscar ou até de evitar um trabalho mais coordenado com o governo federal reforça a ideia de que essa operação unilateral não foi só uma falha de comunicação. Ou uma decisão puramente técnica que deu errado. Exato. Sugere que pode ter tido sim uma estratégia política por trás, com outras intenções. A história do abandono federal nesse cenário parece mais algo construído do que algo que simplesmente aconteceu. Resumindo então, para a gente organizar as ideias. Tivemos um dia de caos completo no Rio. Uma operação policial recordista em letalidade. E feita de forma isolada pelo governo do estado. A grande questão que fica é: foi uma ação de segurança necessária, ainda que muito arriscada e com consequências trágicas, ou foi na verdade uma jogada política, um cálculo, que custou muito caro para a população? Olha, tudo que a gente viu, os relatos, as análises, apontam muito para a falta de coordenação federal, confirmada. E levanta dúvidas muito sérias sobre as motivações reais por trás dessa escolha de agir sozinho. Seja um cálculo para desgastar o governo federal, seja uma estratégia eleitoral. A decisão foi unilateral. E as consequências eram, de certa forma, previsíveis, né? Considerando o cenário do Rio. E o principal, que não pode ser esquecido, é o custo humano disso tudo. O pânico, a cidade parada, a rotina destruída e, claro, as vidas perdidas. Essa letalidade não é só um número, é um sinal de falha grave. E fica aqui então uma provocação para a gente pensar, né? Algo que vai além dessa briga entre governo estadual e federal. O que um episódio desses revela sobre o desafio gigantesco que é alinhar operações de segurança que deveriam ser técnicas, baseadas em inteligência, com foco em salvar vidas com as disputas políticas, que são inevitáveis. E, mais fundo ainda, como é que a gente consegue garantir a segurança das pessoas em cidades tão complexas como o Rio? Tão desiguais, tão voláteis. Que tipo de mudança profunda a gente precisaria para romper esse ciclo que parece se repetir? De violência que reage à violência, de operações espetaculares que custam caro e de manobras políticas que deixam sempre um rastro de dor e desconfiança. Fica a reflexão.